Irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus, espero que todos vocês estejam bem. Meu nome é Ismael Oliveira e na videoaula de hoje vamos refletir sobre ministérios, cargos e funções. Nas videoaulas anteriores refletimos sobre vocação e chamado, relatos de vocação no Antigo Testamento e chegamos a uma conclusão de que Deus chamou os profetas, o apóstolo Paulo, entre outros, por uma causa específica, por uma necessidade específica e não para atender os meros caprichos dos profetas ou do apóstolo Paulo. Porém, na contemporaneidade, na atualidade, muitos entram no ministério com motivação totalmente inescrupulosa. Entram no ministério, primeiro, como meio de subsistência, como meio de sobrevivência, como meio para ganhar, para faturar dinheiro. Segundo, entram no ministério por um status social, porque um cargo, por exemplo, de um pastor dá status social, um cargo de presbítero dá status social, né? A pessoa se sente importante, digna. Claro que é um privilégio servir a Deus como pastor, como presbítero, como diácono, seja qualquer cargo ou função eclesiástica. É um grande privilégio. Mas a gente não deve entrar no ministério por este privilégio, por este status. A gente deve entrar no ministério para glorificar a Deus, para servir o próximo, para estabelecer o reino de Deus na terra, né? Para sinalizar melhor o reino de Deus na terra, né? Então vamos para a definição de ministérios, tá? Ministério trata-se de cargos e funções. O termo ministério geralmente está ligado, associado ao exercício de um cargo dentro de uma instituição, seja pública, seja estatal ou eclesiástica, né? Ou dentro da igreja, né? Assim, ministério é um elemento característico de uma organização que tem instituídas instâncias ou departamentos, né, responsáveis pelo bom andamento do convívio neste grupo, no nosso caso específico, a igreja. Então, qual é a conceituação bíblica de ministério, né? De acordo com a Bíblia, o que significa ministério? Então, nas versões atuais da Bíblia, ministério é a versão grega de diaconia, né? Que originalmente significa servir à mesa e genericamente significa servir de modo geral. A opção por esse termo para caracterizar funções exercidas dentro da comunidade eclesiástica ou dentro da igreja cristã demonstra que o caráter comum a todos os cargos e funções ministeriais é o serviço. O serviço permeia todo o exercício de cargos e funções. Ocupamos o cargo ou uma função dentro da igreja não para servir, melhor, não para ser servido, mas para servir. E tem um ditado popular que diz que quem não serve para servir, não serve para viver. Então a nossa vida é uma vida de serviço. Seja qual cargo ou função ocupamos no reino de Deus, estamos à disposição da obra para servir. Para o Novo Testamento, todas as funções existentes dentro da igreja contêm esse caráter básico. Que caráter é esse? Estar a serviço, em obediência a quem serviu primeiro, ou seja, a Jesus. Agora, vamos refletir sobre as diversidades de ministérios. São vários ministérios, são vários os carismas, são vários os dons. Paulo, por exemplo, tem preferência, quando fala ou reflete sobre ministério, pelo termo carismas, dons, como manifestação do Espírito, conforme 1 Coríntios capítulo 12, e de serviços que pessoas realizam, conforme 1 Coríntios capítulo 3, versículo 5, 2 Coríntios 3 e 6 e Efésios 3 e 7. O carisma é visto como uma dádiva da vida.
eterna em Jesus, na qual todos têm parte por meio do batismo, conforme Romanos capítulo 6, versículo 3, tornando eficaz no serviço, ou seja, realizando o serviço com êxito, com sucesso, porque quem Deus chamou tem sucesso na obra de Deus, conforme 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4. Assim, ter um carisma ou um dom é ter participação na graça, na salvação, e esta participação se concretiza num determinado serviço, numa determinada vocação. Usando a figura do corpo humano, o apóstolo Paulo constata o seguinte: assim como os membros do corpo são diversos, assim também são os serviços também diversos, conforme Romanos capítulo 12, versículo 13, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4. Portanto, no primeiro momento, dá para concluir que o ministério dentro da igreja se evidencia, se torna claro numa multiplicidade de dons, serviços e ministérios. Além disso, neste ministério, todas as pessoas participam com base no batismo. O Novo Testamento menciona aproximadamente 21 dons ou serviços, né? Por exemplo, temos a lista de dons em Romanos capítulo 12, versículo 6 ao 8, 1 Coríntios 12, do 7 ao 11, depois do 28 ao 31, e capítulo 13, do 1 ao 3. E Efésios capítulo 4, versículo 7 ao 12, né? Então, essas são as listas dos dons e dos ministérios. E também oferece as diretrizes, né? Um direcionamento para o exercício destes ministérios, né? Também pode conferir na primeira epístola de Pedro, capítulo 4, versículo 9 ao 11, tá? Então, a grosso modo, por exemplo, em Romanos capítulo 12, versículos 6 ao 8, são apresentados os dons assistenciais, né? Contribuição, serviço, ensino, exortação, liderança, misericórdia, ajuda, administração, entre outros. Em 1 Coríntios 12, 27 e 31, por exemplo, são apresentados os dons espirituais, a saber, dom da palavra da sabedoria, dom da palavra da ciência, discernimento, fé, curas, maravilha, profecia, variedades de línguas e interpretação. E Efésios capítulo 4, versículo 11 ao 12, são apresentados os dons ministeriais, que é o assunto desta videoaula, a saber, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, né? Então, por exemplo, o ministério apostólico, temos aí a descrição em Atos capítulo 1, versículo 26, capítulo 6, versículo 2, 1 Coríntios 15 e 7 e Efésios 2 e 20. Ministério de profetas, né? Ou o dom de profetas, melhor, em Atos 13 e 1, 1 Coríntios 12 e 28, Efésios 4 e 11. E ministério de mestres, o dom de mestres, Atos 13, 1, 1 Coríntios 12 e 28, Efésios 4 e 11. E evangelistas, Efésios 4 e 11, 2 Timóteo 4, 5. Presbíteros, Atos 11 e 30, capítulo 15, versículo 2, Tiago, capítulo 5, versículo 14. E 1 Timóteo, capítulo 5, 17. Bispos, Atos, capítulo 20, versículo 28. E diáconos, Romanos, capítulo 16, versículo 1. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 8. Tá? O que chama a atenção nessa série de ministérios é que nessa relação de funções não menciona a função de sacerdote, que era tão importante na comunidade judaica da época de Jesus, né? Conforme diz Hebreus, né, Jesus é o nosso sumo sacerdote, isto é, o mediador entre Deus e o ser humano, né?
por meio da ação salvífica de Jesus, agora todas as pessoas, com base no batismo, conforme Romanos 6,3, são elevados ao status sacerdotal. Nós somos nação eleita, povo adquirido por Deus, sacerdócio, povo exclusivo, né? Então pertencemos a esta classe, ao status sacerdotal, conforme 1 Pedro capítulo 2, versículo 5 e versículo 9. Então, dentre essas funções apresentadas, né, duas delas têm relação profunda com a tradição veterotestamentária: profetas, presbíteros ou anciãos, né? Estas eram as lideranças das igrejas primitivas, da era primitiva, né? Então vamos primeiro para refletir sobre o cargo de profetas, melhor, o dom de profetas, né? Porque o ministério profético foi até João Batista, mas ainda assim Deus dota alguns com o dom de profetas, né? Voz de Deus na terra. Então, quem foram os profetas, ou quem são os profetas do Novo Testamento, né? O Novo Testamento conserva algumas características de profetas do Antigo Testamento, né? Então, profetas é aquele que percebe a partir da situação presente, da história de Deus com o seu povo, claro, iluminado pelo Espírito Santo de Deus, o que Deus tem a dizer ao seu povo neste momento. É aquilo que eu disse em uma das primeiras videoaulas do módulo anterior, que o teólogo é aquele que fica atento à realidade concreta, à existência histórica, né? Por meio da história, por meio da existência humana, é possível fazer teologia e essas reflexões. E também na questão dos profetas, né? Os profetas é aquele também que está antenado com o que acontece na atualidade, antenado com as coisas que ocorrem à sua volta, né? Karl Barth disse que o cristão ele deve andar com a Bíblia na mão e um jornal numa mão e um jornalzinho na outra, para manter-se bem informado e dar a devida interpretação com base na Bíblia, com base nas revelações dadas por Deus. Então o profeta é aquele que faz uma leitura do tempo presente, discerne o tempo pelo Espírito Santo de Deus e é uma voz profética, ou seja, é uma voz de denúncia, de protesto contra o pecado, contra as injustiças, seja de ordem qual for, seja de ordem social, política, econômica, enfim. O profeta denuncia a maldade, denuncia as mazelas, a corrupção, a podridão. Então o profeta é aquela voz profética que denuncia quando as coisas estão caminhando para o erro, caminhando para o abismo, né? E os apóstolos, né? Quem foram os apóstolos? Os apóstolos são testemunhas primárias por terem convivido com Jesus respectivamente, por serem testemunha da ressurreição. Então, apóstolos são aqueles que foram testemunho ocular da ressurreição de Cristo, né? Agora, no aspecto etimológico da palavra apóstolos, né, significa enviado, né? Então, todos nós fomos enviados por Deus para ser sal da terra, luz do mundo, para fazer missão, para cumprir o ID de Jesus. Nós fomos enviados por Deus para participar desta missão de Deus, que é reconciliar o ser humano consigo, né? Então, todos nós somos, de certo modo, no sentido etimológico da palavra, todos nós somos apóstolos, enviados por Deus. Mas este cargo de apóstolos é restrito aí aos 12, aqueles que foram testemunha aí ocular, né? Então, à medida que essas testemunhas foram...
antes de partir para essa reflexão, também tem os evangelistas e mestres, né? São os que anunciam, os evangelistas e mestres, são os que anunciam o evangelho e ensinam as pessoas a se manterem fiéis ao evangelho. São os que ajudam a igreja a permanecer na doutrina dos apóstolos, né? Então agora vamos para o que eu ia dizer. Então, à medida que essas primeiras testemunhas foram desaparecendo e a igreja foi se estruturando, né? Outras funções ministeriais foram se destacando. Lembrando que essa lista de dons que eu passei, dons espirituais, assistenciais, ministeriais, né? São ministérios, dons bíblicos, né? Mas é claro que devido às necessidades da atualidade, surgem outros ministérios, surgem outros ministérios, né? Mas lembrando que os ministérios é sempre em função dos dons, né? Primeiro vem os dons e depois os ministérios. As pessoas que ocupam os ministérios eclesiásticos precisam ter os dons, né? Precisa ter o dom do Espírito Santo de Deus para ocupar determinada função, determinado cargo. Ou seja, usando uma linguagem mais secular, precisa ter o perfil para ocupar determinado ministério dentro da igreja. Por exemplo, um cargo de regente, né? Não dá para colocar uma regente em uma função que canta desafinado, né? Com todo o respeito. Há diversidade de dons. Se a pessoa não sabe cantar, tem um dom de pregar, tem vários dons, né? Então, se a pessoa canta desafinado, não tem como ser regente. Isso é o mínimo. Por exemplo, um cargo para o ministério de regência, saber cantar, né? No mínimo. Claro que aí depois precisa ter outras funções aí, né? Tem vários cursos aí que oferecem cursos de regência e tudo mais, mas no mínimo é saber cantar, né? Então vamos lá. Então, à medida que essas primeiras testemunhas, repetindo mais uma vez, foram desaparecendo, a igreja foi se estruturando, outras funções foram se destacando. Assim, no final do século I, 3 cargos haviam se solidificado e concentravam em suas mãos todas as funções ministeriais, a saber, bispos, presbíteros e diáconos, que faz parte da estrutura eclesiástica da igreja primitiva em seu, principalmente segundo, terceiro século em diante. Para entender as suas atribuições, é elucidativo, esclarecedor, Atos capítulo 20, versículo 28, também Timóteo capítulo 5, versículo 17, Tito capítulo 1, versículo 9. Então podemos dizer que a eles cabe presidir, ensinar, zelar pela reta doutrina, pastorear o rebanho. Ou seja, este grupo passa a ser responsável por toda a vida comunitária, culto, ensino, doutrina, disciplina, bens, ajuda aos necessitados, tá? Então esta foi a proposta desta videoaula e aprofundaremos principalmente esse último aspecto na videoaula seguinte, que refletiremos sobre o ministério pastoral. Então que Deus abençoe a sua vida. Fica com Deus, forte abraço e até a próxima.